Olá! A partir dessa aula, nós vamos trabalhar com códigos de teste mais complexos. O primeiro que nós vamos trabalhar é esse código de teste de envio de spam, onde na realidade eu vou até chamar de outro nome mais condizente, teste quantidade de spam. O meu objetivo aqui vai ser testar quantos spams foram enviados. Veja que agora o teste é mais complexo, por quê? Porque o número de spams enviados vai depender de quantos usuários foram salvos na minha sessão e de quantas vezes o método enviar da nossa classe enviador foi chamado. Bom, a primeira coisa é que eu vou querer alterar o número de usuários salvos na sessão para poder fazer esse teste. Inclusive, uma coisa que eu não tinha feito no teste de usuários foi acrescentar o e-mail no modelo de usuário para que eu pudesse então enviar o spam. Então, primeiramente, vamos corrigir isso. Então, e-mail igual renzo@python.pro.br e aí vamos copiar esta parte aqui do e-mail, tanto aqui para este primeiro usuário nesse segundo teste, quanto também para o usuário Luciano. Apenas alterando aqui o nome para Luciano e tirando esta vírgula aqui e mais esse parênteses. Rodo os testes para ver se está passando. Obviamente não existe o campo e-mail. Vou com o Alt e Enter alterar a assinatura do init. Não preciso de valor default, portanto vou tirar o valor default aqui. Veja como vai ficar o dunder init, refactor, e eu tenho então o resultado aqui no init do usuário. A única coisa é que ele não incluiu o e-mail como campo e eu vou fazer isso aqui. Rodo novamente os testes e eles estão passando. Então, primeiro problema resolvido. Agora, uma coisa que eu falei é que eu vou querer variar o número de usuários que eu vou salvar na minha base de teste de envio. Então, eu vou parametrizar esse teste utilizando o decorator parametrize que nós já vimos em aula anterior. Então eu vou querer criar um parâmetro chamado usuários, onde eu vou passar duas listas de usuário distintas. A primeira delas com 2 usuários e a segunda dessa lista com apenas um usuário. Então eu vou remover ali o Luciano. Lembre-se aqui de importar o PyTest, bem como importar a classe usuário. Feito isso, então, eu vou declarar aqui o usuários como um parâmetro e vou querer salvar todos os usuários dentro dessa lista. Então, for usuário in usuário, o que eu vou fazer? Vou chamar o método salvar da sessão, passando esse usuário. Agora, chega na questão importante e a razão de ser dessa aula. Eu tenho que me certificar o número de e-mails que foi enviado. E o número de e-mails esperado é exatamente o número de usuários salvos na minha base. E agora eu chego num problema que é como eu vou saber que o e-mail efetivamente foi enviado? Quando eu investigo a classe enviador, perceba que ela não me fornece nenhuma informação sobre o número de e-mails enviados. Então, seguindo a regra do TDD, o que nós faremos? Vamos alterar a classe do enviador para que ela forneça essa informação. Então, eu vou extrair uma variável enviador e eu espero que esse enviador, então, tenha uma quantidade de e-mails enviados. Esse campo ainda não existe, então eu vou criar um field quantidade de e-mails enviados nessa classe, que inicialmente é 0. Toda vez que um e-mail então for enviado, eu vou fazer o quê? Eu vou incrementar a minha quantidade de e-mails enviados. Então, dessa maneira, eu alterei o meu código de produção para que eu consiga, nesse caso aqui, testar. Feito isso, vamos rodar o teste e investigar se ele continua funcionando. Então veja que ele não passou para nenhum dos 2 parâmetros. E por que ele não está funcionando? Vamos investigar a implementação de enviar e-mails e, na realidade, nós ainda nem implementamos. Então, qual é a ideia da implementação desse método? Para cada usuário no meu
banco de dados, então aqui na minha seção, vamos lá chamar o método listar, que me retorna a lista de usuários, e para cada um deles eu vou fazer uma chamada para o enviador. Ele possui o método enviar. Quais são os parâmetros? O remetente, o e-mail de quem eu quero enviar, no caso, usuário.email, um assunto e um corpo. Feito isso, vamos rodar o teste novamente e verificar então que ambos testes estão passando. Então, no fim das contas, para eu conseguir fazer o meu teste de quantidade de envio de spam, eu tive que alterar o código de produção. Contudo, nem sempre isso é possível ou interessante, como nós veremos nas próximas aulas.